Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas possibilidades para você mixar e tratar os tons de uma bateria. Lembrando que isso é bem pessoal e vai depender tanto do cara que está trabalhando em cima do som da bateria quanto do material gravado, né? Da qualidade da bateria e da sala em que você gravou o tom. Eu vou mostrar algumas formas de se pensar, primeiro as formas mais braçais, mais complicadas, e depois uma forma simples e fácil, que realmente tem dado certo para mim. Bom, para trabalhar aqui nesse vídeo, eu selecionei um trecho de uma música, só a bateria solada, e está em loop, está para se repetir. Vamos dar uma olhada. E fica se repetindo. Só foi gravado um tom e um surdo. O segundo tom o baterista escolheu não utilizar nessa música. E, bom, vamos lá. Vamos mostrar como é que a gente pode fazer. Inicialmente, se eu fosse equalizar, se eu fosse mixar da forma mais difícil, eu começaria com o equalizador, para a gente entender onde é que estão as regiões que o tom está falando. Eu tenho no canal Master aqui o Ozone, que eu sempre uso nos meus vídeos, não para mexer no timbre, mas para ele, através desse medidor de espectro, né, gerador de espectro, me mostrar onde é que estão os sons do instrumento que eu quero utilizar. Eu tenho também, então, tem um canal aqui do tom, do surdo, dos overs. A gente vai ver que eles podem influenciar no som do tom e por isso merecem atenção. E dois reverbs, um reverb de sala, room, e um hall, um reverb maior, que eu utilizo na música inteira para todos os instrumentos, em maior ou menor quantidade. Ok, colocando esse tom para tocar, vou dar uma solada aqui no tom. Vou colocar aqui em Start Capture para a gente gravar o espectro do tom. Ok, esse roxinho aqui diz onde é que está o tom. Basicamente ele está me mostrando que a fundamental, ou seja, onde o tom é mais presente, está aqui em 100 Hz. Okay? A gente tem aqui numa região de 230 uma região representativa e basicamente por aqui 3, 4 a gente também vai precisar mexer para ver a quantidade de aro ou a quantidade de agudo que o tom pode representar. Então vamos lá, vamos começar no primeiro espectro, que é o principal, 100 Hz. Abrindo aqui esse equalizador, vou colocar aqui em 100 Hz. E você vai ver que quando a gente aumenta muito, ó, sem mexer, aumentando bastante, então fica bem mais presente, e diminuindo, a gente tira a vida do tom. Então aqui, se eu estivesse mixando esse tom, os 100 Hz eram uma preocupação minha, que escutando junto com o resto da bateria e com baixo e com os outros instrumentos, eu teria que me preocupar para saber se eu aumento ou diminuo os 100 Hz, certo? Uma outra região que a gente tem que realmente ter atenção, que eu acho que é a segunda região mais importante, é essa dos agudos aqui, mais ou menos em 4K. Você vai ver o que acontece quando a gente mexe nessa região. A gente vê que quando eu aumento bastante nessa região, ele fica mais um bumbo mais latino, um bumbo mais até de forró, né? E menos grave, com menos pressão para ritmos como rock, por exemplo. Então é uma decisão dependendo do estilo que você está falando. Eu vou aumentar, já aumentei e agora eu vou tirar. Então é um ponto aqui, 3.6K, mas entre 3 e 4 é um ponto para se ter atenção quando você está mixando o seu tom. Ok? E o terceiro ponto, se a gente olhar aqui no gráfico, influencia menos, mas influencia, é nessa região aqui dos 280 Hz. Vamos perceber aqui o que está acontecendo. 280 Hz. Basicamente deixa o som mais abafado ou menos abafado. Não é a questão de peso do tom, mas a questão do médio desse tom.
Então a gente tem que ter muito cuidado. Geralmente pode ser interessante tirar um pouquinho nessa região aí, vai dependendo do timbre do tom que você está mixando. Então, se eu fosse trabalhar um tom, basicamente eu teria que me ligar nessas 3 regiões aí, né? E sempre escutando no restante da bateria, porque uma coisa é esse tom solado, outra coisa é com os overs e com o resto da bateria, que todos têm sobra também de tom. Então a gente já tem essa forma de mixar. Vamos dar uma olhada, eu vou mexer no equalizador, ver como é que eu deixaria aqui se eu estivesse mixando dessa forma. Ok, eu aumentaria aqui nesse caso quase 2 dB no 100 Hz, diminuiria quase 3 dB em 280 e aumentaria quase 1 dB nessa região do aro, né? 3.6K. Eu colocaria reverb também. Nessa mixagem eu estou utilizando 2 reverbs, um de sala e um de hall. Agora eu sempre, por via de regra, eu sempre equalizo meus reverbs. No caso do reverb de sala, eu estou tirando praticamente tudo quanto é grave, estou deixando alguma coisa aqui em 260 Hz, mas mesmo assim tirando 6 dB, e de 90 para cá eu tiro completamente, e tiro um pouco aqui também, na região de 8.5K. Isso aqui nem influencia tanto os tons, mas na questão dos pratos, na questão da caixa, violão, muito violão e voz, a gente não quer reverb nessas regiões de sibilância. Geralmente a gente quer que o reverb fique mais na região média, mas claro que eu não estou tirando tudo, estou tirando um pouquinho, é só para não ficar aquele reverb agudo demais. Então eu gosto de equalizar. Nessa música eu ainda percebi, por alguma razão, eu mixei faz tempo ela, por alguma razão eu percebi que nos médios estava reverberando demais, então também abri um outro equalizador e tirei aqui no reverb de sala. Esse é o reverb de room, que nesse caso estou usando o true verb. Pouquinho reverb. E o reverb de hall, utilizando 1 segundo de reverb de hall, que eu já acho muito. E também abrindo um equalizador cópia desse outro. E aqui também cópia desse outro, mas tirando menos do que o primeiro, do equalizador de room. Vamos dar uma olhada no som, então, do tom. Com e sem o reverb. Dá para perceber mais o reverb hall. E aí a gente vai ter que realmente, uma hora que estiver mixando o tom, dissolar o tom e ver como ele funciona junto com os overs, junto com os reverbs, junto com o resto da bateria, né? Acho que está bem legal o som do tom. O do surdo a gente vê que está cru ainda, porque não tem nenhum tratamento. Antes de ir para o surdo, eu acho interessante mostrar como está meu canal de over da bateria. Eu na bateria fiz, eu gosto, para pelo menos essa música, eu fiz a opção de não ter bumbo, não ter a fundamental da caixa, nem dos tons. Eu basicamente preparo meu over para pratos, condução, chimbal, tá? Então essa é uma decisão que vai fazer com que se eu solo ou não solo, se eu dou mute ou não dou mute nos overs, o som dos tons não mudam muito. Vamos dar uma olhada. Bom, só para esclarecer um pouco mais, eu coloco um equalizador, eu coloco um compressor multibandas no meu canal over, comprimindo um pouco a região dos agudos, para os timbais não ficarem muito metálicos. Compressor CLA 3A, basicamente eu ligo e ele já está pronto. E um equalizador onde eu aumento um pouco 8K, nesse caso, né? Lembrando que é bem pessoal, eu tiro um pouco 10K. Para o surdo a gente vai ter a mesma forma de tratar. A gente vai ter que descobrir onde é que ele está falando. Estou com o equalizador desligado aqui. Então vamos dar o solo no surdo. Dá uma olhada no ozone. Vamos dar uma gravada.
podemos notar que a fundamental do surdo é bem mais grave. Está aqui em 50, 60 Hz. Então é lá que a gente vai ter que dar atenção. A gente tem aqui um outro que está em 160 Hz. Temos uma região média aqui em 690 e basicamente o mesmo lugar do outro, do tom 1 para os agudos. Então vamos começar aqui com 60 Hz. É um pouquinho complicado a gente perceber se você não está usando subwoofer, mas eu aumentando ou diminuindo 60 Hz, eu diminuo a pressão. Mas acho que deu para ouvir. A próxima frequência que a gente pode achar é essa aqui, 167 Hz. Então vamos colocar aqui 167. Estou notando que é similar ao do 280 aqui. A gente vê quando o surdo fica mais ou menos abafado. Então, atenção para essa frequência. É o caso até de tirar um pouquinho, pelo menos para essa bateria. Vamos ver o que mais a gente tem aqui influenciando o som do nosso surdo. Estamos aqui com 600 Hz. Vamos ver o que é que acontece. Vamos lá. Também a questão do abafado. Esse aqui eu tô achando que é o nariz do surdo. Fica bem nasal se a gente coloca muito. Eu tiraria com certeza, nesse caso aqui. E a gente vai ver que a região dos 3.6 para o 4K vai estar o ataque do surdo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tudo bem, então temos 4 lugares que podem nos ajudar para mixar esse surdo. Vou escutar um pouquinho e mostrar como eu faria. Basicamente isso aqui, colocaria os 2 reverbs também. O primeiro reverb, vou mostrar como eu equalizei aqui. O primeiro reverb, vou mostrar a quantidade que eu coloquei. O primeiro reverb eu coloquei só um pouquinho, eu tirei 5 dB do Reverb Room. Já o de Hall eu deixei mais do que 0 dB, 1.4 dB. Lembrando que a quantidade de reverb que você coloca, ó, tá aqui os reverbs que eu escolhi para o tom e para o surdo. Lembrando que a quantidade de reverb que você coloca vai modificar quando entrar o baixo, quando entrar os outros instrumentos. Eu coloquei até mais reverb aqui para fins dessa aula, para se a gente tivesse basicamente mixando essa bateria e entregando ela desse jeito. Mas na vida real, entre aspas, provavelmente terei colocado menos reverb do que isso. Embora colocaria os dois, mas não chegaria a 1.4, colocaria 0 dB ou 0.3. Massa, agora eu vou mostrar a forma com que eu realmente fiz para mixar essa música, que eu acho que é a forma mais fácil. Não utilizei equalizador nenhum, utilizei o plugin chamado CLA Drums, é uma covardia esse plugin. Eu já mostrei até mixando o bumbo, né, como é que faz, como é que ele age. Agora ele tem uma função tons, tá aqui, e é muito fácil de mexer. Vou ligar ele e pronto, basicamente está pronto. Você tem algumas decisões para tomar e eu vou mostrar como é que a gente faz. Vou dar um solo nos tons.
E as decisões aqui em Bass você controla a quantidade de grave que o seu surdo vai ter, no caso do tom, né, desculpem. Aqui a quantidade de agudo, aqui se você vai usar ou não compressor, reverb e gate. Acabou. Nesse caso aqui eu tirei grave, porque quando ele vem do modo default, deixa eu colocar aqui em 0. Então tirei 3.5 aqui. Coloquei para ele ser um tom com subgrave. Poderia colocar para ter grave ou ser menos grave. E aqui no byte, né, que é justamente aquela região aguda do equalizador, eu coloquei 4 dB. Então vou primeiro tirar. Deixei um ataquezinho, achei que com a música precisava. Compressor deixei aqui em 0, não usei compressor, só ativei, mas deixei aqui em 0. E basicamente é isso, utilizei um gate muito suave, mas também em 0, não tem praticamente participação, poderia desligar aqui. Agora a decisão do reverb é a seguinte, ele vem com um reverb até interessante. Vamos dar uma escutada. A diferença é que esse reverb você não equaliza ele. E eu, como já falei, gosto de tirar os agudos, gosto de tirar graves. Então eu particularmente opto por não usar esse reverb e colocar os reverbs dos canais auxiliares. Pessoal, mas se você quer utilizar o reverb do CLA Drums, você vai conseguir, vai ficar sensacional. Só com esse plugin você já consegue mixar um tom de qualidade razoável. Então eu fiz isso e fiz com o surdo a mesma coisa. Abri o CLA Drums. Também não utilizei compressor reverb gate, deixei no 0, apesar de ter um reverb aqui, mas esse reverb praticamente não está sendo influenciado. Dei bastante grave e algum agudo para esse surdo. Vamos escutar sem o CLA. Então ele chega bem mesmo. Então a mesma decisão, é a mesma configuração de tons. Você equaliza o baixo, agudo. E se quiser mexer nesses três aqui, eu realmente não costumo utilizar não. Tudo bem? Então são essas algumas possibilidades de mixar. Claro que você sempre tem que escutar com os overs, como eu já falei. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mais informações vocês podem se inscrever no canal, que sempre que eu tiver vídeos novos você vai ficar sabendo. Obrigado pela atenção e até a próxima.